Tenho 60 e poucos anos e cresci no Bronx. O Bronx não é realmente conhecido por atividades paranormais, mas posso te dizer que, tendo vivido lá por muitos anos, muitas coisas estranhas acontecem em Nova York, especialmente com o abuso de drogas e pequenos crimes nos becos. Mas vamos voltar ao meu 7º aniversário, em 1962. Minha avó me deu uma caixa de música de palhaço. Naquela época, esse brinquedo era muito popular e comum. Assim que vi esse brinquedo, tive um mau pressentimento com a caixa. Esses brinquedos assustavam algumas pessoas, e eu nunca gostei deles. Mas eu gostava do fato de minha avó vir do Brooklyn para nos visitar no Bronx, e mesmo que eu desse a entender que não tinha gostado do presente, minha mãe fazia eu gostar dele. Honestamente, eu não sei onde minha avó conseguiu essa coisa, mas se eu tivesse que adivinhar, diria com certeza que ela pegou em uma daquelas lojinhas de penhores da região. Acho que é importante dizer isso, porque eu queria deixar claro que esse brinquedo não foi comprado novo, ele já tinha tido um dono antes. Após a festa, meu pai e eu levamos meus presentes para o quarto. Lembro de colocar a caixa enfiada no meu baú de brinquedos. Minha família costumava se reunir na sala para ouvir rádio antes de dormir. Às 8 da noite me mandavam escovar os dentes e ir para a cama. Naquela época, eu não reclamava muito para fazer isso, então eu obedecia. E quando terminei de escovar os dentes e fui para o meu quarto para dormir, vi a caixa do palhaço que estava aos pés da minha cama. Foi estranho e fiquei confusa, pois lembrava de ter colocado ele no meu baú de brinquedos. Achei que algum dos meus pais tinha tirado ele para me pregar uma peça ou procurar algo, então coloquei debaixo da cama e fui dormir, sem pensar mais nisso. Durante toda a noite, tive pesadelos horríveis, e isso continuou pelas semanas seguintes. Lembro de ver coisas inimagináveis nos meus sonhos. Tudo parece supérfluo agora, por causa do tempo que passou e da minha mente tentando bloquear certas coisas, mas tenho quase certeza do que vi nesses sonhos, e eu sabia que era de natureza sexual. Então eu acordava gritando, tantas vezes que minha mãe me levou ao médico para entender o que estava acontecendo. O médico fez exames, concluiu que eu estava saudável, mas recomendou um psicólogo infantil. A noite em que voltei desse médico foi a noite em que toda essa situação ficou realmente estranha e que chegou à conclusão dessa história. Pode ser óbvio para quem está me ouvindo o que estava acontecendo, mas na época posso dizer que eu não tinha muitas pistas. Então eu acordei naquela noite, e não foi por causa de um pesadelo, mas por aquela sensação que a gente sente quando alguém está te observando. Eu tinha uma luz noturna bem ao lado da minha cama, e na penumbra eu via aquela maldita caixa de palhaço que agora estava aos pés da minha cama. Foi aí que o inimaginável aconteceu. Parecia uma cena saída diretamente de um filme de terror. A manivela na lateral da caixa começou a girar levemente e uma versão lenta e distorcida da música original começou a tocar. Nem preciso dizer que, nesse ponto, eu estava absolutamente apavorada e não entendia o que estava acontecendo. Mas quando a música parou de tocar, o palhaço na caixa surgiu de repente. Mesmo tendo visto que isso ia acontecer, eu ainda assim me assustei e pulei 1,5 m. Mas isso não foi o único detalhe que me fez esquecer as outras coisas assustadoras do palhaço de plástico. Eu ainda fico arrepiada quando conto esse momento específico. Atrás da caixa de brinquedos havia uma grande figura negra. A única coisa que posso dizer sobre essa sombra é que ela tinha longos chifres em cima da cabeça. Fui criada como católica, mas nunca tinham me contado sobre a existência do anjo caído, Lúcifer, e sua infantaria de demônios, todos mais malévolos uns que os outros. Não, meu coração infantil e minha mente frágil não compreendiam o que eu vivia naquele momento. Mas mesmo assim, me lembrei dos meus ensinamentos sobre o amor de Deus e a força das orações. Então fechei os olhos e comecei a orar, com todas as minhas forças. Pouco depois de começar minhas orações, ouvi um grito forte, como se eu estivesse machucando a coisa que estava no meu quarto. E quando abri os olhos de novo, percebi que a silhueta tinha desaparecido do meu quarto e que a caixa de palhaço agora estava fechada. Morávamos em um apartamento no 3º andar. Fora do meu quarto havia um daqueles becos escuros e estereotipados pelos quais Nova York é conhecida. Abri a janela do meu quarto e joguei a caixa para fora. Eu esperava ouvir a caixa se quebrar no asfalto, mas em vez disso, ouvi enormes batidas de asas. Não vi nada, mas senti um vento gelado me atingir.
Fechei a janela o mais rápido possível e me enfiei debaixo das minhas cobertas. E aqui estou eu, muitos anos depois. Estou compartilhando minha história para informar a todos que existem forças sombrias ao nosso redor, que vão muito além da nossa compreensão. Vocês vão se surpreender ao saber que não pertenço mais a nenhuma religião organizada. Eu ainda sou uma pessoa muito espiritual e ainda acredito em um poder superior a nós. Se vocês estiverem confusos, vou tentar resumir isso para vocês da forma mais simples. As entidades sombrias se alimentam do medo. Se você demonstrar medo, você vai alimentá-lo. Se você mostrar coragem, eles vão embora. Lembre-se que essas entidades não são bem-vindas em casa. Os anos 80 foram muito sombrios para mim. Não me orgulho de admitir que era viciada em drogas naquela época. Desde então, mudei e assumi o controle da minha vida. Eu já estava sóbria desde 1990. Essa história foi o meu alerta e agora é a principal razão pela qual decidi mudar minha vida. Eu trabalhava como lavadora de vidros em Birmingham, no Alabama. Morava em um pequeno apartamento fora da cidade. Naquela época, havia muito contrabando quando eu era supostamente amiga do meu traficante. Vamos chamá-lo de Chris. Conheço o Chris desde o ensino médio. Ele sempre foi um mau elemento e tinha uma ficha criminal do tamanho do meu braço. Isso é bem comum de se ver nesse ramo. Nós duas tínhamos uma relação bem distante. Ele tentou várias vezes ir a festas e bares comigo, mas sem muito sucesso, porque eu não confiava totalmente nele naquela época. No entanto, por causa do meu vício, que ficava cada vez pior a cada dia, comecei a baixar a guarda aos poucos. Era uma manhã de sexta-feira. Eu me lembro perfeitamente daquela noite, porque eu tinha acabado de receber meu pagamento, e a drogada patética que eu era ligou para Chris assim que recebi meu cheque. Oi, disse Chris. Ei, oi Chris, é a Richie. A gente pode se encontrar? Eu preciso te encontrar em outro lugar hoje à noite. Por quê? Porque eu não quero ser pega vendendo isso, e você no mesmo lugar onde você costuma vender. Hoje de manhã, policiais bateram na minha porta me acusando de vender drogas. Merda, sério? Ainda bem que eu não guardo meu estoque em casa, senão eu teria me ferrado. Ele me olha, e eu acho que alguém me dedurou. Chris, eu não faria. Cala a boca e vai direto para a igreja abandonada. Esteja lá às 7 horas. Depois, Chris desligou na minha cara. A igreja que Chris mencionou ficava cerca de 30 minutos fora da cidade, em Kohlberg. Fui lá só uma vez no ensino médio, quando um amigo meu e o Chris fizeram uma grande festa. Achei que ele estava sendo paranoico ao me fazer vir aqui, mas precisei seguir suas regras, pois era ele quem me trazia o que eu precisava. Eu fiz o caminho e, ao chegar na igreja, parei lá. Agora, só restavam alguns tijolos que mal se mantinham no lugar. A festa que mencionei aconteceu em 1980. Acho que alguém se esforçou bastante para destruir o local. Isso foi antes da chegada do celular, então me sentei no carro e ouvi rádio enquanto esperava o Chris aparecer. Olhei para o relógio no meu painel e percebi que já estava esperando o Chris chegar há quase 1 hora. Estava tudo escuro lá fora, e isso me deixava preocupada. Será que ele me deu o bolo ou era uma armadilha? A igreja ficava numa estrada secundária, perto do cruzamento 22. Era literalmente no meio do nada. Não havia nenhum poste de luz. E foi quando comecei a pensar que, se tivesse alguém lá fora, a única coisa que eles poderiam ver seriam os faróis do meu carro, que comecei a me sentir como um alvo fácil. Tentei ligar meu carro para sair dali, mas meu cérebro idiota já tinha acabado com a bateria, ouvindo rádio. Quando eu tentava em vão fazer meu carro funcionar, comecei a sentir que tinha olhos me observando. Olhei ao meu redor e senti uma onda de adrenalina me invadindo completamente. Lá fora, na penumbra, havia 3 homens parados bem na frente do meu carro, me olhando. A primeira coisa que consegui perceber foi que eles usavam uma máscara de cabeça de cervo com chifres de madeira. Por um momento, pensei que 3 cervos estavam parados diante do meu carro, mas logo percebi que eram homens usando máscaras, assim que entendi que eles estavam de pé. Nesse momento, entrei em pânico e tentei ao máximo ligar o carro. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas mascaradas de cervo, mas não queria ficar para descobrir. Eu ainda prezava pela minha vida.
Enquanto meu carro custava a ligar, vi com terror as mesmas 3 pessoas se aproximando devagar. Anda logo, sua lata velha! Gritei enquanto tentava pisar no acelerador, mas sem sucesso. Enquanto eu ainda tentava ligar meu carro, a cada tentativa, os faróis piscavam um pouco mais. Eu via os homens avançando de forma assustadora, mas devagar, em direção ao meu carro. Eu podia ver que o homem do meio segurava uma espingarda. Ali, confesso que achei que minha hora tinha chegado. Fechei os olhos e comecei a rezar para que Deus me ajudasse e me tirasse daquela situação miserável. Enquanto isso, eu pisava com força no maldito acelerador. De repente, ouvi meu carro voltar à vida. Não tive tempo de me sentir aliviada, já coloquei meu carro na marcha ré imediatamente. Olhei para as pessoas que agora estavam muito mais próximas do que antes, mas nenhum dos homens estava apontando sua espingarda diretamente para mim. Eu tive sorte, imagino, mas um segundo depois, ouvi um tiro e senti um baque, porque um dos meus faróis acabou de explodir. Obviamente eu não esperei. Imediatamente dei ré em direção à estrada e segui pelo caminho em direção à cidade. Cheguei em casa e liguei para o Chris, mas ele não atendeu. No dia seguinte fui até a caravana dele, bati, mas ninguém respondeu. Eu não sabia o que fazer nessa situação. Decidi ligar para o trabalho e tirar pelo menos uma semana de folga para descansar. Eu realmente precisava disso depois do que tinha acabado de acontecer comigo. Foi semanas depois que o Chris foi encontrado. No acostamento da estrada, a cerca de 25 quilômetros daquela igreja abandonada. Ele foi espancado até morrer. Procurei a polícia e relatei o que aconteceu comigo. Mas o assassinato de um traficante de drogas desconhecido não era a prioridade deles. Mesmo após mostrar os danos no meu carro, tentaram várias vezes me fazer confessar que matei o Chris. Mas eles não acreditavam em mim. Eu percebi o que estava por vir. A polícia era preguiçosa para investigar o caso. Eles tentaram me usar de bode expiatório, explorando meu vício em drogas para apoiar suas teorias de merda. Eles me assediaram com multas de estacionamento e uma vigilância prolongada sobre mim até o dia em que me mudei no ano seguinte. Ainda não sei quem eram essas pessoas, mas tenho certeza de que mataram o Chris. Acho que o Chris chegou antes de mim na igreja e foi morto naquele momento por essas pessoas. Merda. Hoje eu estou feliz de estar viva. A moral dessa história é que você deveria ficar longe das drogas em geral. Elas não vão apenas arruinar sua vida. Elas também vão te colocar em situações arriscadas e perigosas como essa. Não sejam idiotas. Se eu tivesse que dar um título para essa história, eu a chamaria de Medo Direto. Estudo em uma escola para meninas, com 9 quartos para as mais novas e 4 para as mais velhas. Os primeiros são para meninas de 11 a 15 anos e os outros para as de 16 a 18 anos. É no começo do mês de setembro de 2016. Acabei de me mudar do quarto das mais novas para meu novo quarto das mais velhas. Vou chamá-la de Robinson para não envolver minha escola. Robinson se diferenciava das outras casas, pois você dividia o quarto duplo com alguém por apenas um ano, diferente dos quartos das mais velhas. Então eu decidi dividir com minha amiga Geórgia. Por alguns motivos, voltei para a escola 2 dias antes com um pequeno grupo de meninas. Fui mandado para o meu quarto e descobri que era no porão, apertado em um canto com mais 2 quartos. No momento em que entrei nesse quarto, senti que tinha algo errado. Tipo que realmente tinha algo muito errado. Havia uma aura ruim no quarto que me fazia sentir que eu não estava sozinha. Mesmo quando eu deveria estar sozinha, eu adoro histórias de fantasmas e o paranormal. Mas mesmo assim, comecei a me sentir mal. Eu tinha muita ansiedade na época, então pensei que devia ser isso, e tentei não dar mais atenção para isso. Comecei a desfazer minhas malas, e como Geórgia não estava lá, pude escolher qual cama, qual móvel, qual escrivaninha e qual gaveta eu queria. Escolhi o que ficava na lateral do quarto, com a cabeceira para o corredor, onde dava para virar à direita para o banheiro ou à esquerda para o restante da casa. O quarto era enorme e eu podia espalhar minhas coisas, o que me deixava contente. Por volta das 9 horas comecei a ficar cansada, então fui me deitar. Apaguei a luz, fui para a minha cama e tentei dormir cobrindo a cabeça com o edredom. Fiquei as próximas 5 horas apavorada com a sensação crescente de que havia algo na casa. Ouvia vozes sussurrando no escuro, arranhões no tapete e pessoas sentando na madeira, o que não ajudava em nada.
Tenho quase certeza de que ouvi alguém parado, respirando atrás da minha cabeça durante a noite. Eu estava tão apavorada que acabei me convencendo de que, se eu mudasse de posição, alguma coisa ia pular em cima de mim durante a noite. De manhã, quando acordei, eu estava realmente exausta e percebi que, mesmo que não fosse tão forte e intenso quanto a noite, a sensação de que algo estava comigo ainda permanecia. Era horrível, como se alguém sempre estivesse atrás de mim, esperando eu me virar para atacar. Minha melhor amiga chegou 3 dias depois e percebi que ela não parecia sentir essa atmosfera, o que parecia doloroso. Doloroso e óbvio para mim, não para ela, que tirava alegremente suas coisas. Porém, a sensação de algo no quarto era intensa demais. Só conseguia estudar ouvindo música. Música servindo de barreira entre mim e aquilo. Eu deixava vídeos do YouTube tocando ao ir ao banheiro, só para garantir que, ao voltar ao quarto, não encontraria algo me esperando no meio dele. Eu sei que parece bobo, mas era o único jeito que encontrei para me acalmar. O sentimento era realmente mais forte, mais evidente durante a noite, provavelmente porque eu estava sozinha e não tinha nada mais para fazer além de tentar dormir. Mas isso sempre me assustou. Perguntei ao pessoal dos outros quartos se sentiam isso, e muitos disseram que sim. Porém, ninguém relatou sentir algo os observando de forma tão intensa. E aparentemente todo mundo, menos eu, dormia como um anjinho. Mas o pior lugar onde eu sentia isso era no corredor, aquele para o qual minha cama estava virada. No início, era fácil ignorar e acontecia raramente. Mas com o passar do tempo, a situação só piorava. Ficou tão horrível para mim que um dia eu até achei que vi alguém em pé na porta olhando para minha cama. Eu conseguia sentir a presença física dessa pessoa. Era tão intenso. Numa noite em que esse sentimento estava especialmente horrível, tentei dar de ombros e fui dormir. Costumava levantar a perna até o peito por um tempo e depois abaixá-la. Naquela noite levantei a perna até o peito, senti a presença e abaixei novamente. De repente, senti a borda do colchão afundar, como se alguém sentasse ali. Nesse momento, uma mão pousou no meu pé. Imediatamente puxei minha perna contra o peito. E tentei agir como se nada tivesse acontecido, dormindo assim o resto da noite nessa posição. E foi isso que eu fiz, mesmo não sendo nada confortável. Na verdade, eu já começava a me cansar disso. Decidi que toda noite, antes de dormir, verificaria o corredor para garantir que estava vazio. Nada me esperando, nada no escuro pronto para me atacar ao menor movimento. 3 semanas depois, Geórgia e eu conversávamos sobre um assunto de nosso interesse. Como nossas camas ficavam longe uma da outra, não ouvia tudo o que elas diziam. Geórgia marcava mais pontos, mas eu tinha dificuldade em ouvi-la, então me virei para encará-la. Ao levantar a cabeça, vi uma sombra ao lado das gavetas dela, flutuando sobre seus livros. As cortinas estavam abertas e um pouco de luz dos postes do estacionamento entrava, pois as janelas do quarto davam direto para lá. Observei melhor a sombra e, horrorizada, percebi que tinha forma de cabeça e ombros, de frente para a janela. Eu não conseguia perceber outros detalhes além de um nariz proeminente, claramente romano, porque a silhueta estava escura. Eu estava apavorada, então puxei as cobertas por cima da minha cabeça e virei de frente para a parede. Foi realmente estranho, aquela sombra nunca deveria estar ali. Isso já me deixava nervosa, mas naquele momento eu estava apavorada, com medo de que realmente houvesse algo no quarto. Depois, mais 2 incidentes me convenceram de que realmente havia alguém conosco no quarto. O primeiro foi quando procurei meias para o jantar embaixo da escrivaninha. Levantei a cabeça, bati no porta-canetas e olhei para ver onde ele estava. Então, eu vi um casaco de lã azul claro que estava bem atrás de mim, bem ao lado do meu cotovelo, tão perto que consegui ver o reflexo da luz nos botões. Só percebi que havia mãos nos bolsos do casaco. Obviamente, eu me levantei o mais rápido que consegui e vi que o casaco e provavelmente até mesmo o porta-bagagem tinham desaparecido na minha frente. Saí do quarto o mais rápido possível. Só voltei lá horas depois, após confirmar que a Geórgia também estava lá. Mas o pior incidente, sem nenhuma hesitação, foi o último. Era um sábado de manhã. Nos autorizaram a dormir mais que o habitual. Eu dormia profundamente quando, de repente, fiquei consciente de que estava dormindo. Foi como um sonho lúcido que nunca experimentei antes. Mas eu não tive tempo de me preocupar com isso, porque quando me dei conta, havia alguém perto de mim. Sentia uma sensação horrível de que estava perto da minha cabeça. Eu sentia uma presença ali, bem perto do meu rosto, como se outro ser humano tivesse adormecido ao meu lado. Sentia isso mesmo com a mente ainda despertando.
Eu não tive tempo de perceber o que estava acontecendo, até o momento em que senti uma mão humana de verdade, acariciar minha cabeça e começar a bater nela. Juro diante de Deus que uma voz começou a fazer um barulho estranho nos meus ouvidos, como um gemido. Um gemido vindo de além-túmulo. Sem saber se era real, comecei a gritar o nome da minha colega de quarto. Felizmente, Georgia acordou e olhou ao redor, enquanto eu tirava minhas cobertas e olhava apavorada para todos os lados. Exatamente como Georgia fazia. Mal tinha acordado e ainda estava grogue, ela parecia realmente confusa. Porque ela não tinha visto nada. Ela dizia que provavelmente era só um sonho. Que estava tudo bem. Quase acreditei nela, até notar que meu calendário de parede, que ficava no quadro de avisos acima de mim, estava caído aos pés da cama. Eu tinha prendido ele bem com vários alfinetes. E curiosamente, depois daquela noite, isso começou a se dissipar. As coisas estavam melhorando cada vez mais. A aura negativa no quarto e os sons que eu ouvia à noite também começaram a desaparecer. E quando voltei das férias de Natal, aquela sensação tinha sumido completamente. Após as festas de fim de ano, resolvi pesquisar para entender o que aconteceu comigo antes do Natal. Foi aí que descobri que Robinson era um hotel antes, até a escola comprar as residências. Isso explicava os quartos enormes e por que sempre havia banheiros. Na verdade, dava até para ver o papel de parede antigo da época que ainda estava nas paredes de alguns quartos. Na verdade, a cidade onde fica minha escola era um ótimo lugar para espionagem durante a Guerra Fria. E até hoje ainda tem fortes ligações com a espionagem britânica. Esse hotel era bem próximo dos locais onde isso ocorreu. O casaco que eu vi se parecia estranhamente com o casaco que os homens da Marinha usavam durante os anos 60. Consegui poucas informações sobre o trabalho detalhado dos governos britânicos nos anos 60. Foi bastante difícil de encontrar. Gostava de imaginar que era o fantasma de alguém que morreu no meu quarto, quando ainda era um hotel na Guerra Fria. Ele sempre estava lá, esperando, até o momento em que pudesse passar para o outro lado. Não sou uma grande contadora de histórias, então tenham paciência. Nos anos 90, enfrentei uma fase difícil após um casamento fracassado. Eu me tornei algo como uma nômade, vagando pelo país a pé, sem nenhum destino certo. Era uma ideia estúpida, mas eu me sentia sem esperança. Procurando uma nova situação para experimentar, eu viajava para o sul de Dakota pegando carona com um caminhoneiro que me levaria até Nebraska. Para quem nunca esteve nesse estado, há longas áreas de terra onde, por quilômetros, vêem-se apenas campos dos dois lados da estrada. Nos separamos em uma área de descanso e segui para as colinas de areia de Nebraska, uma das regiões mais isoladas dos Estados Unidos. 20.000 milhas quadradas só de dunas e pradarias. Planejei pegar carona no meu caminho até a cidade mais próxima e pegar um ônibus para visitar um velho amigo que morava em Omaha. Sinceramente, eu não sabia o que estava fazendo. Eu me deixei levar pela mentalidade de vou encontrar uma solução quando chegar lá. Na época, eu quase não sabia nada sobre Nebraska. Mas eu descobri da maneira difícil que, nessa parte da estrada, pegar carona não era nada ideal. Eu só percebia um pequeno número de veículos descendo para a estrada, e aqueles que eu via de longe me ignoravam completamente. 12 horas se passaram e eu comecei a ficar sem água e comida. Eu estava completamente exausta a essa altura e precisava encontrar um lugar para descansar por um tempo. Faltava 1 hora para o nascer do sol. Por sorte, passei por uma antiga fazenda a cerca de meia milha da estrada principal. De longe, pensei que esse lugar certamente estava ocupado, mas à medida que me aproximava, percebi que essa fazenda estava abandonada. Estávamos no outono, o que significa que em Nebraska não estava terrivelmente frio, mas as noites ainda podiam ser muito geladas. Então decidi passar a noite na fazenda e continuar minha viagem no dia seguinte. Eu ainda tinha comida suficiente para aguentar mais uma noite. A casa era bem típica. É do tipo das fazendas que você conhece, com aquele cheiro de mofo por causa de um grande vazamento de água, rangidos de tábuas, essas coisas. A sala de estar devia ser o lugar mais adequado para me acomodar. Então eu abri meu saco de dormir e adormeci. Acho que era o melhor a fazer, já que eu estava cansado e o lugar parecia decente. Mas eu acordei com o som de tábuas rangendo e imediatamente me sentei para ouvir.
Eu podia ouvir vários passos por toda a casa, vindos de cima, de baixo, da varanda dos fundos lá fora e até mesmo no meu próprio quarto. Acordar assim assusta qualquer um. No entanto, eu não via absolutamente nada dali. Eu só ouvia os passos. Assim que fiquei de pé, fui até a janela mais próxima para dar uma olhada lá fora. O que eu vi foi realmente alarmante. Senti uma onda de náusea pelo corpo. Várias figuras mascaradas estavam de pé, lado a lado. Parecia estar cercando a casa. Pelos passos que ouvi, achei que poderia haver pessoas na casa comigo. E isso me aterrorizava. Pensei rápido e, naquele momento, tomei uma decisão inteligente. Decidi dizer para eles: "Ah, olá, desculpa, estou na casa de vocês. Eu só queria um lugar para passar a noite e pensei que aqui estava abandonado. Mais uma vez eu sinto muito mesmo." E então todos os passos cessaram. Um silêncio estranho se seguiu. O silêncio era tanto que dava para ouvir um rato no canto. Eu tinha um pressentimento muito ruim. Por precaução, então, tirei minha faca de caça da minha mochila. Juntei o resto das minhas coisas e me apressei, mas com calma, em direção ao corredor. Além das silhuetas misteriosas do lado de fora, eu também pensava no motivo de ter ouvido passos dentro da casa quando acordei. Então pensei que acabaria encontrando alguém lá dentro comigo. Mas depois de vasculhar a casa inteira, não vi nem ouvi mais nada suspeito. Eu sentia que algo estava estranho, e minha sensação ruim de antes só aumentava cada vez mais. Apesar de eu saber que tinha um grupo de pessoas estranhas e mascaradas me esperando lá fora, algo me dizia que eu não sairia de casa imediatamente. Que algo terrível ia me acontecer. Sabe, a casa ficava em uma clareira, bem aberta, e além da clareira havia capim alto. Quando saí de casa e atravessei a porta, parei bem na frente da casa. Não importava para onde eu olhasse, havia uma ameaça encapuzada bloqueando meu caminho. De repente, senti um calor misterioso nas minhas costas. Virei-me rapidamente e, para minha surpresa, a casa de onde acabara de sair estava sendo engolida pelas chamas. Não sei explicar como isso aconteceu. Há poucos instantes, eu estava dentro da casa e essa mesma casa agora estava em chamas. Eu me afastei e comecei a correr entre as figuras mascaradas para sair daquele beco sem saída. Mas quando me virei, não havia mais ninguém. Todas as pessoas sumiram da minha vista. Eu estava sozinha. A situação era estranha demais para mim, e a única coisa da qual eu tinha certeza era que eu precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. Quando voltei para a estrada principal, só parei de andar quando finalmente cheguei a uma cidade, cujo nome infelizmente não me lembro mais. Felizmente, o restante da minha viagem ao Nebraska foi tranquilo e retomei minha vida logo após voltar para casa. Assim que voltei da viagem. Enquanto eu viver, nunca vou esquecer a velha fazenda e seus misteriosos personagens mascarados. Esse incidente ainda me deixa confusa até hoje, mas talvez seja melhor deixar certas coisas no passado, certas coisas sem resposta. Sou uma mulher na casa dos 30 anos, nascida e criada em Gainesville, na Flórida. Há cerca de 10 anos, quando estava na faculdade, trabalhava como babá para complementar a renda. Muitas vezes, eu cuidava dos filhos da Sra. Grinder, Ashton e Samuel. Eram 2 gêmeos muito educados e respeitosos, e sempre era um prazer passar a noite com eles. Minha história se passa em uma sexta-feira no final de outubro. Assim que terminei minhas aulas, fui direto para a casa da Sra. Grinder. Ela e o marido iam viajar por alguns dias, e eu cuidaria dos filhos deles até a tia chegar no dia seguinte. Sendo franca, isso era conveniente, pois eu e as crianças assistíamos TV até umas 8h30, quando eu as colocava na cama. Eu planejei estudar o resto da noite para as provas de meio de semestre que estavam chegando, e depois de colocar as crianças para dormir, trabalhei no meu notebook na sala. Quando, de repente, me veio uma sensação horrível, uma impressão de estar sendo observada. Tentei me livrar dessa sensação, mas só fiquei ainda mais desconfortável. Quando a sensação ficou realmente alarmante, me vi obrigada a me levantar e dar uma olhada para fora, no pátio atrás da casa. Depois de observar bem, a única coisa que vi foi um quintal completamente vazio. Mas algo me chamou a atenção perto da cerca que separava nosso quintal do dos vizinhos. Havia um velho balanço de metal.
Naquele momento, lembrei que a Sra. Grinder tinha mencionado que ela era da época dos antigos proprietários daquela casa. Havia 2 balanços no parquinho, mas um se mexia, como se alguém tivesse acabado de sair dele. E quando me virei, quase morri de medo ao ver Sam parado bem atrás de mim. Meu coração deu um salto enorme no peito. Após quase ter um ataque cardíaco, perguntei ao Sam o que fazia fora da cama. E a resposta dele me gelou o sangue. A mulher sem cabeça não me deixa dormir. Pode pedir para ela ir embora? Fiquei apavorada com o que ele disse. E principalmente porque tudo batia com o mau pressentimento que eu tinha sentido enquanto ainda estudava na sala. Mas eu tentei ser racional. Falei que ele provavelmente só teve um pesadelo, o que era comum para crianças da idade dele. Mas ele pediu que eu o acompanhasse até o quarto e ficasse lá até ele dormir novamente. Obviamente, eu o acompanhei. Eu não tinha escolha. Além disso, eu gostava muito dele e do irmão. Eu faria qualquer coisa por eles. Quando voltamos para o quarto, fiquei surpresa ao ver Ash sentado na cama dele. Quando nos viu, perguntou ao irmão. Você falou para ele sobre a mulher que estava aqui? Sam respondeu. Sim, mas ela pensa que foi só um pesadelo. Não sabia que você também a viu. Achei que meus nervos iam explodir. Se Sam só tivesse tido um pesadelo, por que Ashton tinha visto a mesma coisa que ele? Tentei me convencer e convencer eles também. Que era porque eles eram gêmeos, que tinham uma conexão especial, que quando um deles tinha um pesadelo, o outro também devia se sentir mal. Mas eu não acreditava em uma palavra disso. Eu não acreditava no que eu dizia. Evitei dizer fantasma, porque não sabia como a mãe deles reagiria à forma como eu tinha explicado o que era um fantasma. Ela provavelmente ficaria brava comigo por traumatizar os filhos. Para ter certeza de que eles estavam seguros, decidi ficar com eles e ler um livro até que voltassem a dormir. Assim que os 2 meninos voltaram a roncar, fui para a sala e percebi que não fechei as cortinas da porta para o pátio. E quando me aproximei, um desconhecido apareceu no meu campo de visão. Era uma mulher com um vestido antigo e fora de moda. A pele dela não tinha cor. Ela parecia saída de um filme antigo em preto e branco. Ela não parecia nem um pouco com alguém que vivia no século XX. Ela me encarava com um olhar penetrante. Senti todo o ódio dela em seu olhar. O que ocorreu depois é algo que tento me convencer de que nunca vivi. Mas minha memória é lúcida demais para que eu imagine coisas. A cabeça da mulher girou, 360 graus antes de cair no chão. Meu estômago se revirou. Lembro de cobrir a boca com a mão para não gritar. A silhueta sem cabeça continuava equilibrada, mesmo após a cabeça cair no chão. Sei que o que vou dizer talvez não faça sentido para quem me ouve. Ainda sinto o olhar gelado da mulher, mesmo sem a cabeça dela. E a imagem da mulher sem cabeça sumiu. Eu imediatamente fechei as cortinas e fui para o quarto dos meninos. Me escondi sob o cobertor ao lado de Sam. E de lá, fiquei acordada olhando para a porta do quarto até adormecer de exaustão. Não contei a ninguém o que vi naquele dia. Só depois que entrei no meu carro, quando a tia dos 2 meninos chegou, é que me tranquilizei, achando que provavelmente tinha tido um colapso nervoso total. Não contei isso aos responsáveis pelos meninos para não arriscar meu emprego de babá. Sam e Ash eram preciosos demais para mim, preciosos demais para que eu arriscasse não vê-los mais. Continuei cuidando dos gêmeos até que fossem grandes para ficar sozinhos em casa. A casa da Sra. Gruder ficava em um bairro bonito e comum, tão normal quanto se pode ser. Atividade paranormal era a última coisa que eu imaginava encontrar ali. Gainesville tem uma história marcante, por isso acredito que não sejam só alguns espíritos vagando por aí. Mesmo que eu nunca mais tenha me encontrado em uma situação parecida, às vezes vejo aqueles velhos balanços de metal balançando no meio da escuridão.